Oi, gente, boa tarde. Bom, hoje a gente vai fazer uma revisão para a prova, para a P2 de vocês, né, para a última prova do semestre. Em vez de eu trazer tudo, porque a gente já tinha revisado para a prova integrada, eu peguei alguns temas que vocês pediram para que a gente revisasse novamente e alguns outros temas que a gente ainda não falou, que é a prescrição e a decadência. Então, eu vou compartilhar aqui e a gente já começa. Vamos lá. A primeira coisa que pediram para eu trazer hoje é reforçar com vocês os conceitos principais de pessoas jurídicas. Então, a gente tem que lembrar que a pessoa jurídica, ela vai funcionar igual uma pessoa física. Ela vai ter direitos e deveres perante a sociedade. Só que a pessoa jurídica, ela pode ser constituída de pessoas, ou seja, uma união de pessoas, ou a pessoa sozinha, ou constituídas de bens que vão se unir com um objetivo comum e, perante esse objetivo, eles ganham a personalidade. Então, para se ter uma pessoa jurídica propriamente dita, é necessário três coisas. Ter o affectio societatis, que é esse acordo entre as partes, essa vontade de se unirem pelo bem comum para realizar algum objetivo. Ter um ato constitutivo, que o ato constitutivo nada mais é do que o contrato da pessoa jurídica, onde eles vão colocar direitos e deveres das partes, qual que é o objetivo daquela sociedade, qual que é o objeto, de onde eles vão tirar o dinheiro, para quem que é direcionado, como que vai funcionar se eles tiverem as dívidas, se vai ser solidário ou não, por exemplo, e ser um objeto lícito, ou seja, ser um objeto que não é contrário ao direito, não ser contrário ao direito. É importante lembrar que as pessoas jurídicas também são classificadas com a nacionalidade, estrutura e forma de atuação. A nacionalidade é que ela pode ser nacional ou estrangeira. Nacional, a pessoa jurídica é criada aqui dentro do nosso país, regulamentada pelo nosso país. A estrangeira, ela é uma empresa de fora e ela atua dentro do nosso país. É importante que eles tenham, as, as empresas estrangeiras tenham um local onde elas podem responder pela legislação brasileira, né? Um local onde elas possam ser encontradas. A estrutura pode ser de cooperação ou fundação. A estrutura de cooperação é quando as duas pessoas se unem em um bem comum, com partilha de bens com objetivos claros e estão mais relacionado com a questão de particular com particular. Ou seja, a cooperação você pode criar uma pessoa jurídica para realizar aquilo que você quiser. Já a fundação, a gente tem conversado, né, que eles são de direito público e entra também a característica da fundação em si, que não pode estar relacionado ao patrimônio, ser relacionado para o direito público, então só pode estar relacionado com cultura, questões ambientais, alguma coisa que forneça o bem-estar da sociedade. E não pode estar relacionado, como eu falei, com o patrimônio pessoal do sócio. E podem ser de forma de atuação, pode ser de direito privado e direito privado, apesar da gente ter as leis que regem as pessoas jurídicas do direito privado na prática. Você pode fazer o que você quiser, as pessoas que mandam, e de direito público, está relacionado àqueles bens, aquelas pessoas jurídicas que são do Estado, da nação ou do município. Outra questão que pediram para eu trazer também hoje é com relação ao fato e negócio jurídico. Então, a gente tem que relembrar algumas coisas. Primeiro, o fato. O fato vai ser tudo aquilo que interessa o direito, tudo aquilo que regula a sociedade, que faz a sociedade conviver bem, que façam as pessoas que são dentro da nossa sociedade se interagirem sem causarem maiores problemas, vai ser do interesse do direito. Esse interesse, ele pode ser natural, ordinário ou natural extraordinário.
que são aqueles fatos que ocorrem de forma natural, que ocorrem de forma que sempre ocorrem, que sempre vão estar ocorrendo, como chuvas, como queimadas em algumas regiões, como a parceria entre as pessoas. Já o extraordinário são aqueles que não ocorrem com frequências, mas que precisam ter uma regulamentação pré-existente para garantir que quando isso ocorra, eles saibam como agir e não comecem a agir do seu próprio achismo, o que acontece com enchentes, muitas queimadas, regulamentações ambientais e assim por diante. Já o ato é aquilo que, mesmo que o indivíduo não queira que aconteça, ele vai ser regulado pelo direito porque é do interesse do direito regular para garantir o bem-estar da sociedade, o bom funcionamento da sociedade. É o caso que a gente tem falado da paternidade, que pode ocorrer que muitas vezes, no caso aqui, né, o pai não queira que reconheça a paternidade pela questão de reconhecer, você vai ter que arcar com diversos direitos não, né? Obrigações e deveres perante aquela criança, e muitas vezes eles não aceitam isso. Mas ele não tem opção de escolha. A partir do momento que se constar a veracidade desse fato, ele vai acontecer. Outro exemplo que eu trouxe também na outra aula, que a gente falou sobre isso algumas semanas atrás, é questões de você achar coisas que pertencem ao patrimônio do Estado. E mesmo então, mesmo você não querendo, isso vai ser regulamentado. É o caso de você achar é, bens relacionados a minério ou pedras preciosas, né, principalmente petróleo, é algo muito comum de acontecer em algumas regiões. Então, assim, vamos pensar na seguinte forma: se você acha uma coisa como essa na sua casa, você sabe que isso ganha muito dinheiro, né? Então, é normal que as pessoas não escondam ou não queiram que isso seja reconhecido, mas elas não têm opção. Isso vai ser reconhecido elas querendo ou não. Já os negócios jurídicos, eles vão ser a principal classificação com relação aos contratos. Eles criam, regulam e extinguem direitos. Então, o negócio jurídico, mais fácil de lembrar, é só a gente lembrar de contratos. Então, é importante lembrar que eles possuem pressupostos de existência e pressupostos de validade, ou seja, precisam desses requisitos para existir e de alguns outros requisitos para possuir validade no mundo jurídico. Os de existência é vontade das partes, finalidade negocial, objeto adequado. O vontade das partes está relacionado com aquele afeto societatis, que a gente já falou, que é simplesmente o fato das pessoas fazerem um acordo entre elas, terem o mesmo interesse e trabalhar em conjunto para que esse interesse aconteça. Finalidade negocial é que o negócio jurídico que eles estão criando tem uma finalidade negocial, ou seja, está relacionado com o patrimônio, né? Garantir bens, gerar negócios. Então, você estimular os seus bens, os seus patrimônios nesse sentido. Já o objeto adequado é aquilo que a gente falou. A pessoa jurídica precisa de um objeto lícito. A mesma coisa para o negócio jurídico, porque o negócio jurídico deixa de ser uma subclassificação da pessoa jurídica. Já, então, é importante lembrar, né, antes de eu ir para os requisitos de validade. Não existindo nenhum desses três requisitos no negócio jurídico, ele simplesmente não existe. Ele pode estar atuando é, de forma irregular, mas se porventura ele for buscar algum direito, ele não tem como exercer o direito dele. Porque ele para o mundo civil, ele simplesmente não existe. Ele está atuando, mas no mundo civil ele não tem direito nenhum. Já os requisitos de validade, aquele negócio jurídico existe, ele tem relevância para o direito civil, mas muitas vezes ele não é válido. Mas isso pode ser sanado. E a partir do momento que ele for sanado e ele for consertado, aí sim esse negócio jurídico vai ter 100% de eficácia. Que é a questão da capacidade. Então, as partes precisam ser capazes, ou seja, serem maiores de
de 18 anos, e existem algumas empresas que que vocês vão aprender, por exemplo, em empresarial, por exemplo, as sociedades limitadas, que eles aceitam relativamente incapazes. Eu vou dar só um exemplo, não vai cair na prova de vocês, mas só para vocês entenderem. É, nas sociedades limitadas, uma pessoa relativamente incapaz, ou seja, de 16 anos, ela pode atuar como é, sócio daquela sociedade limitada, sem que ele participe da administração. Então, ele fica responsável apenas, entre aspas, pelos lucros ou por alguma decisão em conjunto, por exemplo. Então, as pessoas precisam ser capazes, o objeto precisa ser lícito, possível e determinado. Então, aqui, o possível e determinado tá relacionado com a seguinte questão: eu consigo usar esse objeto para gerenciar o meu negócio jurídico? Se sim, é possível. Determinado, é aquilo que a gente falou. Eu preciso, as partes do contrato precisam ter clareza no que, por exemplo, elas estão comprando, o que elas estão negociando. Então, determinado, eu sei quantos por cento eu estou, sei lá, comprando de uma empresa, ou quantos por cento eu estou comprando de um determinado produto. Ele pode ser, é importante lembrar, determinado. Significa que até a consumação do contrato, esse objeto vai se transformar em determinado em algum período. É o caso que a gente deu das sacas de café. E eu vou lá, compro as sacas de café de um fazendeiro que tem para vender 2.000 sacas. Eu escolho 30 sacas. E a gente estipula o contrato a partir dali. Aí eu vou embora, eu continuo a minha vida. Aí vamos supor que eu estipulei para entregarem essas sacas de café para mim daqui 15 dias. Ou seja, durante esses 15 dias eu tenho um objeto determinado. Mas quando ele for separar as sacas que ele vai me dar no dia da entrega, eu já tenho um objeto determinado. Que pode ser de forma livre ou de forma solene. Forma livre é que na estipulação do contrato, na hora de redigir o contrato, as partes podem agir das formas que quiserem, então estipular as cláusulas que quiserem, desde que não sejam contrárias ao direito, ou seja, não sejam ilícitas, ou de forma solene, quando a lei traz como aquele negócio jurídico deve ser regulamentado e deve ser feito. Outra questão sobre os negócios jurídicos está relacionada às suas diferentes classificações. Então, os negócios jurídicos eles podem ser unilaterais ou bilaterais. Unilaterais, quando o negócio jurídico é feito apenas por uma pessoa. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa e o sócio, o proprietário daquela empresa, é uma única pessoa física. Ou bilaterais, quando há esse afeto societatis de fato, quando há mais pessoas responsáveis por aquela empresa, administrando aquela empresa, donos daquela empresa. Negócios jurídicos podem ser gratuitos ou onerosos. Gratuitos, quando uma das partes apenas se beneficia, que é o caso, por exemplo, do, do testamento simples em si. Uma pessoa, ela deixa o seu patrimônio para outra, sem que a outra, a princípio, não tenha que fazer nada em troca. Então, o testamento pode ser um negócio jurídico gratuito. Ou eles podem ser onerosos, quando ambas as partes se beneficiam e possuem obrigações. Eles podem ser comutativos ou aleatórios. Comutativos, quando ambas as partes sabem quais são as suas obrigações perante aquele contrato e têm plena ciência. É a questão, por exemplo, dos contratos de compra e venda. Acredito que eu já tenha falado nas outras aulas sobre isso. Os contratos de compra e venda, como a grande maioria dos contratos existentes no mundo jurídico atual, eles são comutativos, porque as pessoas sabem o que elas têm que fazer. Ambas sofrem algum tipo de perda no patrimônio. No caso da compra e venda, uma parte é responsável por pagar o preço e a outra é responsável por receber o preço mediante pagamento. Então, são comutativos, porque ambas possuem obrigações e sabem das suas obrigações, assim como benefícios, né?
Já os aleatórios são aqueles que uma das partes não sabe exatamente a sua obrigação em si. O seu direito de atuar, eu lembro da gente ter falado sobre isso, está dormente, que é o caso dos contratos de seguro. Uma parte paga o seguro durante 12 meses, durante vários anos, e acaba não utilizando. E o seguro, ele só vai saber o que ele tem que fazer, qual é a sua obrigação, a partir do momento que o seu carro apresenta algum tipo de defeito. E podem ser diversos, como, por exemplo, consertar apenas o vidro, ou consertar apenas o motor, ou simplesmente arcar com os custos de outra pessoa. Ele só vai saber a sua obrigação a partir do momento em que ele for provocado. É necessário que ele entre na relação jurídica. Esse é o aleatório. Então, resumindo o que a gente falou, os aleatórios, eles são aqueles que apenas uma parte sabe qual é a sua obrigação de fato, e a outra, a sua responsabilidade com aquele contrato tá dormente até que ela seja realmente necessária naquela relação, até que ela seja provocada. Os negócios jurídicos, eles podem ser entre vivos ou entre mortos. O entre vivos é essas relações jurídicas que a gente faz no dia a dia, compra e venda, empréstimo, financiamento, ou na questão dos mortos, está relacionado com a questão do testamento em si, porque o testamento é um negócio jurídico, e você faz isso em livre e espontânea vontade. Eles podem ser principais ou acessórios. O contrato principal é aquele que você tem a verdadeira vontade de assinar. Você está ali fazendo um negócio jurídico com aquela pessoa por causa daqueles benefícios daquele contrato, porque você quer isso. Então, os acessórios é como se fosse uma cláusula de antemão. Para você ter isso, eu preciso que você também concorde com isso, assine esse contrato. É o caso que a gente deu, por exemplo, da faculdade. Nós procuramos a Unisal para ter uma relação contratual de prestação de serviços educacionais. Mas é notório que, né, nos nossos dias a dias, que a Unisal ela está presente nas redes sociais e eles utilizam da nossa imagem. Mas eles não ficam passando o tempo inteiro, toda vez que eles vão postar uma foto no Instagram ou a nossa foto no site deles, pedindo autorização de uso de imagem. A partir do momento que a gente assina um contrato de prestação de serviço, a gente também, de prestação de serviços educacionais, no caso, a gente também está autorizando que eles utilizem a nossa imagem. Então, trazendo para o nosso contexto, esse contrato de uso da imagem seria um contrato acessório. Para eu ter o contrato de prestação de serviços educacionais, ter aulas de direito, eu preciso também permitir que eles usem a minha imagem de forma livre. E como a gente já falou, os negócios jurídicos podem ser de forma solene, quando a lei deixa muito claro como eles devem ser feitos, quais cláusulas devem ter, as cláusulas que não podem estar no contrato, ou de forma livre, quando as partes elas podem entrar em contato em quais cláusulas eles querem colocar, quais cláusulas eles querem deixar de fora, assim como as obrigações que ambas as partes devem ter e os seus benefícios, desde que não seja ilícito, como eu já falei. E eu trouxe a questão do silêncio. E o silêncio também pode ser uma forma de concretizar um negócio jurídico. Então, simplesmente, eu te faço uma proposta, você simplesmente não se manifesta, e dependendo do contrato que eu estou fazendo, o Código Civil considera o silêncio como eu aprovo, eu estou realizando esse negócio jurídico com você, ou não, eu não aprovo, não concordo, não vou participar desse negócio jurídico. É o caso que a gente trouxe também da questão da renovação de contrato de locação, que eu trouxe para vocês explicando na seguinte forma. Eu tenho um contrato de locação, só que os contratos de locações, eles não podem ser pela legislação de um período indeterminado. Eles devem ser de período determinado. Então, por exemplo, de 2 em 2 anos, de 6 em 6 meses, e assim por diante. Vamos supor que esse contrato se finalize e eu não me manifesto com relação
a fazer um novo contrato, a renovar o contrato, mas eu continuo pagando aluguel, eu continuo mantendo o local de forma adequada, eu pagando todas as contas. Então, apesar de eu não ter falado nada sobre a possível renegociação ou a extinção do negócio jurídico propriamente dito, por eu ter alguns atos específicos que demonstram que eu quero que esse negócio jurídico continue, ou em outros casos, eu quero que esse negócio jurídico seja estabelecido, o silêncio também é válido para garantir a existência do negócio jurídico na nossa legislação atualmente. Pediram para eu explicar um pouco melhor a questão das teorias das nulidades. É importante lembrar que as teorias das nulidades estão relacionadas com os não, né? Os vícios de consentimento e os vícios sociais que a gente viu nas outras aulas. Então, a absoluta é quando, percebendo que o negócio jurídico tem uma nulidade absoluta, ele para de ter eficácia total. E essa eficácia retroage aos fatos passados. Por isso que é ex tunc. Eu acredito que o professor de civil deve ter falado ex tunc bate na testa e retroage aos fatos passados, ex nunc bate na nuca, resolve o problema e continua assim por diante. Mas, enfim, a questão absoluta, então, só vai acontecer se o agente for incapaz, se o objeto for ilícito ou se for por simulação. É importante lembrar que a simulação é quando eu finjo que faço um contrato com você, um negócio jurídico com você, para, por exemplo, afastar os meus credores. Então, na verdade, eu não faço negócio jurídico nenhum. Eu simplesmente minto, finjo que faço alguma coisa para que eu não seja prejudicado e eu continuo usando aquele objeto do contrato normalmente. Então, a teoria da nulidade absoluta, ele para de ter eficácia de forma integral e ele retroage aos fatos já praticados. Então, vamos supor que, que uma empresa ela realiza um contrato de prestação de serviço e eles descobrem que essa empresa é, ela tem uma questão com objeto ilícito. A, par a partir do momento que se decreta isso e se comprova isso, aquele contrato que eu fiz com uma pessoa jurídica terceira, com uma pessoa terceira fora da empresa, também passa a não ter eficácia nenhuma. E já negócio jurídico não, a teoria da nulidade relativa é que ela simplesmente pode continuar existindo se se o erro que tem nesse negócio jurídico for sanado. E ele não retroage. É simplesmente, eu decretei que você agiu com erro. Eu simplesmente converso entre as partes, a gente se resolve e o negócio jurídico pode continuar existindo. E eles podem ser, e essa questão da nulidade, ela pode estar presente nos vícios de consentimento, que é o erro, o dolo, a coação e a lesão, e no estado de perigo, que é vício social, se eu não me engano. Me deu um branco agora, mas eu acho que é. Mas vale tanto para os vícios de consentimento quanto os vícios sociais. Agora é patrimônio e bens. É importante lembrar que o patrimônio ele pode ser bens corpóreos e incorpóreos. Os bens corpóreos são aquilo que a gente pode ver, e os incorpóreos é aquilo que a gente não consegue ver ou tocar propriamente dito. Eles podem ser bens móvel ou imóvel. Móvel são aqueles que possuem ou locomoção independente ou, de alguma forma, a gente consegue locomover. Por exemplo, os animais, eles são de patrimônio, eles são do nosso patrimônio e ele é um patrimônio móvel, porque ele possui locomoção própria. Ou simplesmente os nossos livros, mochila, qualquer coisa que a gente consiga tirar de um lugar e levar para o outro é considerado móvel. Ou imóvel, que são aqueles que estão fixos no solo.
Então, casa, apartamento, empresas, lojas e por assim vai. Divisível e indivisível significa que se eu dividir esse meu patrimônio em vários pedaços, ele vai ainda continuar tendo valor econômico. Indivisível significa que se eu dividir esse meu patrimônio em vários pedaços ou repartir eles para alguém, né, entre aspas, ele para de ter valor econômico, ele para de ser relevante, patrimônio. Então, divisível pode ser a partilha de um terreno, por exemplo. Se eu partilhar um terreno, Júlia? oi, Só aquele lá, no caso voltando na nulidade, a nulidade absoluta tem um dos vícios sociais, que seria a simulação, né? isso. E no outro, que é a relativa, tem o com relação aos credores, né? Pelo que eu lembro que ele falou, e mais os vícios de consentimento. Isso, entra os dois, tanto os vícios de consentimento quanto os vícios sociais. Só que os vícios sociais são dois, que é a simulação E o de e, credores, que eu não lembro o começo do de credores lá, que se eu não é. me engano, é, Fugiu da minha mente também, mas é então, porque. eu acho que é É, quase, aham. enfim, Mas a depois eu, simulação e a questão da capacidade, eles são logo absolutamente, né? Já seria no absoluto. então, Eu sei que é a separa. simulação seria, Uhum, seria você uhum. mentir, né? Então, por isso que ele seria uma questão de nulidade absoluta, porque você está Porque ele não mentindo. existe, né? Ele não chegou nem a existir, então, né? Uhum. Exatamente. Por isso que ele é uma questão de nulidade absoluta. Já os outros vícios de consentimento e outro vício social que me fugiu o nome, mas se eu É o de lembrar. credores lá, é aquele que também Então, é, eu mas acho que é dois, mas o nome em si eu não me escapou da memória agora. eu tentei Ah, abrir aqui o é. Eu PDF li do Chacon, mas eu não estou conseguindo. Essa página parece preta para mim aqui, senão eu ia te falar agora. a questão aqui é que, tipo assim, possui os requisitos de existência, de validade, estava funcionando bem, mas por alguma razão aconteceu alguma coisa que é contrário ao direito. Mas aí o Uhum, direito permite que as partes conversem e se resolvam, e a partir do momento que esse defeito é sanado, o negócio jurídico pode continuar normalmente, como se esse defeito não tivesse existido. Entendeu? uhum, certo. Uhum. Certo? Ótimo, obrigada. Imagina. Então, eu vou votar. Eu estava falando do divisível e do indivisível. Divisível é aquilo que a gente pode dividir e ele continua tendo valor econômico, indivisível já não. Então, por exemplo, a divisão de um terreno. Um terreno propriamente dito, se eu dividir ele, ele vai valer menos por eu ter dividido, mas ele ainda vai ter valor econômico, pode fazer parte do meu patrimônio. O indivisível, já não. Por exemplo, eu não posso dividir um livro de uma biblioteca no meio, porque a partir do momento que eu dividir esse livro no meio, ele não vai ter mais valor, porque ele vai estar incompleto. Eu não, entre aspas, né, para deixar melhor explicado, eu não vou conseguir ler aquele livro de forma integral. Então, é um bem divisível. Fungível e infungível. Fungível são aqueles bens do patrimônio que eles podem ser substituíveis por outro, semelhante ou igual. E infungível são aqueles bens que eles, em hipótese alguma, não podem ser substituídos, ou na questão, né, da nossa sociedade, porque é muito difícil você encontrar um semelhante para substituir, ou simplesmente porque não existe outro objeto semelhante que eu possa substituir. É o caso, por exemplo, de os livros autografados. Eles podem ser, dependendo do livro, dependendo das circunstâncias, ser considerado um bem intangível, porque é difícil você falar assim, nossa, estraguei um livro autografado de fulano. Se eu comprar outro, eu vou conseguir que esse livro seja autografado. Não é assim que funciona. Ou documentos, por exemplo, documentos históricos. Tem alguns documentos, se eu não me engano, no Museu do Rio, não lembro, mas que tratam um pouco da história do nosso país. Eles até devem ser manuseados com luvas de formas específicas. Então, eles são bem infungíveis. Eles fazem isso exclusivamente para não estragar, porque não tem como você substituir esse documento histórico que conta a história do nosso país. E o patrimônio, eles podem ser singulares
ou coletivos. Singulares é que eles fazem parte de um conjunto, mas sozinho ele também tem valor. Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo para dar. Por exemplo, as coisas que tem dentro da nossa casa, eletrodomésticos. Os eletrodomésticos, eles fazem parte da constituição da cozinha da minha casa. Juntos, eles têm um valor único. Mas eles também têm valores sozinhos. Se eu precisar vender algum eletrodoméstico, eu não preciso vender todos juntos necessariamente. Eu posso vender um a um com diferentes preços para diferentes pessoas. Já os coletivos são aqueles que eles fazem parte de um conjunto e eles não têm valor sozinho. Eles, como por exemplo, essas bibliotecas, bibliotecas únicas que existem no mundo, com livros únicos, esse bem é um bem do Estado, possui um valor único. Aquilo junto possui valor, mas ele sozinho não possui valor nenhum, é como se não fosse um patrimônio. E os bens em si, eles podem ser, como a gente falou, privados e públicos. Privados, que está relacionado com o nosso patrimônio da pessoa física, e eles pertencem a cada indivíduo, cada um tem o seu, e, como eu falei, pertencem ao patrimônio em si. E os bens públicos, que são aqueles bens que fazem parte, entre aspas, do patrimônio da União, do Estado e do município. Então, é tudo aquilo que é regulado, que pertence à União, ao Estado e ao município, que são usados para serviços da sociedade. É importante lembrar que eles são inalienáveis e impenhoráveis, mas eles podem sofrer o intuito da desafetação, quando o bem continua sendo público, mas eu trato ele como se ele fosse um bem privado, com todas as regras do bem privado. Agora, domicílio. A gente tem o domicílio da pessoa natural, que a gente já falou, e da pessoa jurídica. O domicílio é onde a pessoa pode ser encontrada para praticar os atos da vida civil. Da pessoa natural é necessário, que é quando a pessoa não tem opção de escolha, ele tem aquela casa, aquele local e pronto, acabou, que é o caso dos incapazes. Eles moram na casa dos pais porque é a primeira casa que eles têm contato. Não tem como eles escolherem, não quero morar com os meus pais. Não tem essa opção, né? A não ser caso excessivamente excepcionais. O voluntário é que você pode escolher, então, pessoas maiores de idade. Por exemplo, elas podem escolher onde morar, se elas quiserem trabalhar fora, elas podem ir voluntariamente, sem precisar de permissão judicial ou qualquer outro tipo de permissão. E o legal é que está previsto na lei, que é o caso, por exemplo, dos presos e o exemplo que eu coloquei aqui no slide dos funcionários públicos. Que a lei diz que o domicílio, ou seja, onde a pessoa vai ser encontrada para praticar os atos da vida civil do funcionário público, é onde ele trabalha, então, por exemplo, prefeitura, fora, e do preso, onde ele está cumprindo pena privativa de liberdade ou pena restritiva de direitos e assim por diante. Já a pessoa jurídica, o domicílio dela vai ser onde ela possui a gestão, então, onde há a administração em si, vamos supor, onde fica o chefão, onde manda e os outros obedecem. Então, eu posso ter vários polos da mesma empresa em várias cidades, como acontece, por exemplo, nos casos de franquia, de escolas, por exemplo, que possuem as mesmas escolas em diferentes cidades, como acontece com o objetivo, por exemplo, adventista. Mas o domicílio vai ser onde ele pode ser encontrado para praticar os atos da vida civil, que é o caso da gestão. Onde ficam as pessoas que administram essa empresa propriamente dita, que mandam nessa empresa. Ah, é na cidade tal? Então ali vai ser o seu domicílio. As empresas internacionais, como a gente falou, elas podem, por elas não serem propriamente ditas nacionais, não serem constituídas, nascerem dentro do nosso país, para não dificultar o translace de informação e da legislação brasileira, aplicar a legislação brasileira no país exterior, precisa pedir autorização do país, para não precisar ter esse trâmite todo, essa questão de dificultar. A
Meu Deus. O domicílio vai ser onde for a sede daquela empresa internacional. Então, onde ela se encontra fisicamente no nosso país, né? Que é o caso da sede. Agora, prescrição e decadência foi o único tema que a gente não falou, porque o Chacon não deu tempo de passar para vocês até a prova integrada, mas é muito simples. A prescrição e a decadência, eles são dois institutos presentes no direito civil, que são muito semelhantes porque os dois não permitem, não permitem que você atue com o seu direito. Mas eles possuem algumas diferenças, é isso que a gente vai discutir. Prescrição, ela pode ser definida como no momento em que ocorre a violação de um direito, nasce a pretensão, ou seja, a prescrição é a pretensão de eu agir perante o direito que eu tenho. É uma pretensão registrada. Ou seja, a pretensão nada mais é do que o direito que eu tenho de agir, de ir lá no judiciário, falar assim, eu tive o meu, direito à imagem violado. A partir do momento que eu tenho o meu direito à imagem violado, eu tenho o direito de ir lá e agir, pedir uma indenização, pedir que o processo seja iniciado, que a pessoa me pague os devidos valores. Mas, para não prejudicar o sistema judiciário, já que ele possui muitas demandas, e não permitir que esse direito ele seja para sempre, eles estipularam esses institutos, tanto da prescrição e decadência, para que o sistema judiciário consiga lidar com isso e não seja sobrecarregado por esse direito funcionar até a eternidade. Por isso que ele existe. A prescrição nada mais é do que você perder o direito de agir, porque você não agiu no tempo em que a legislação exige ou no tempo que você estabeleceu, por exemplo, no seu contrato. Então, é assim, vamos supor, eu não vou lembrar, mas lembrar de cabeça, mas se eu não me engano, a grande maioria dos prazos prescricionais são 4 ou 5 anos. Então, vamos trazer um pouco de direito penal para a gente entender. Vamos supor que uma menina, ela praticou aborto. Aborto no Brasil, sem ser as causas legais, como o aborto necessário, que é como vida da gestante, ou por estupro, é crime. E se descobre, o Ministério Público ele pode agir durante o prazo de 4 anos. Depois desses 4 anos, o Ministério Público não pode mais fazer nada, mesmo sabendo que aquilo é uma ação ilícita, é um crime. Então, para a gente diferenciar, é só vocês pensarem da seguinte forma: poxa, eu tive o meu direito violado e eu tinha o direito de agir, mas eu não agi porque eu não quis. Então, o direito continua existindo, mas eu não consigo alcançá-lo. É como se o meu direito de agir ficasse trancado a 7 chaves depois e eu não tivesse a chave para acessar esse direito. Então, ele existe, mas eu não consigo alcançar. E é importante lembrar que a prescrição ela só vai acontecer a partir do momento que eu tiver um direito violado. Se eu não tiver um direito violado, então não há por que falar em prescrição. Como eu coloquei como exemplo, é o caso que acontece com as dívidas, no caso do direito civil, e a ação penal em si. Já a decadência é um instituto semelhante, porque fala sobre, né, o direito em si, eu poder entrar no sistema judiciário, mas é uma pequena diferença. Como a gente falou, a prescrição, eu tenho o direito de agir, mas eu não agi por negligência, eu perdi o prazo. Então, o meu direito continua a existir, mas eu não consigo alcançá-lo por negligência de tempo. Já a decadência é semelhante. Eu posso agir, eu posso ir no judiciário recorrer o meu direito, mas se eu não agir dentro do tempo estipulado na lei, o meu direito é como se nunca tivesse existido. E é importante lembrar que a decadência ela começa a correr a partir do momento que o negócio jurídico, aquela relação jurídica, ela existe. Eu não preciso ter um direito violado, como na prescrição, para ir no sistema judiciário. Então, aqui, para a gente terminar, né, a grande diferença entre a prescrição e a decadência
é que na prescrição eu preciso ter um direito violado, como por exemplo, preciso receber um valor relevante à venda que eu fiz, ou à ação penal. E ambos possuem um tempo. Se eu não agir dentro desse tempo, no caso da prescrição, o meu direito continua existindo, mas eu não consigo alcançar esse direito porque eu não agi dentro desse tempo estabelecido. Já a decadência é diferente. Eu não tenho um direito violado. Eu entro na justiça porque eu preciso que alguma situação que não envolva, né, o meu direito em si precisa ser resolvida, como, por exemplo, um conflito entre as partes de, por exemplo, de quem pertence à herança, por exemplo. Não há direito violado, mas eu preciso resolver esse problema. Se eu não entrar com ação judiciária, no judiciário, né, com um processo, durante o tempo estabelecido pela lei, vai ser como se o direito nunca tivesse existido para o mundo civil, para o mundo jurídico. Então, eu sei que eu tenho esse direito, mas eu não posso exercer porque ele simplesmente se extinguiu, ele não existe mais. Como a gente pode trazer de exemplo é a questão da devolução dos produtos, que de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, se você compra, se você compra algo pela internet, os bens móveis pela internet, como acontece com Amazon, Mercado Livre, por exemplo, você tem 7 dias para devolver ou reclamar sobre algum problema que esse produto possa estar trazendo. Depois desses 7 dias, você não pode mais reclamar. Então, um caso muito claro de decadência. Por quê? Vamos supor que eu comprei, sei lá, comprei um celular, mas ele chegou na minha casa com a tela trincada. O fato ali existe, mas se eu não agir entre os 7 dias estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, né, na legislação, não importa se o fato existe, se as pessoas sabem que aquele fato existe. Eu não posso agir, porque simplesmente, para o direito, para o mundo civil, eu perdi a chance de agir. Eu tinha 7 dias. Eu não agi, então você não tem mais esse direito. Você não tem como recorrer. Esse direito se extingue, não existe mais. Deu para entender? Deu, Ju, deu para entender sim. Então, gente, era isso que eu tinha para trazer hoje. A gente Eu deu. gostei, eu dei essa sugestão da gente ver mais essa parte final, porque realmente ficou por último, ele teve que correr um pouquinho na última aula, porque a gente É, não vai ter semana que vem aula. Aí ele falou que ele ia entregar a gente ia fazer um simulado em sala e ele ia resolver algumas questões. Mas como não vai haver aula, aí ele vai e aí, entregar esse simulado, entendeu? Para você também, ele deve te passar, vai passar para a gente. E a eu gente vai posso ter que pedir fazer. mandar um e-mail para ele. Mas Uhum. eu posso mandar um e-mail. Então, tipo, então, tirando semana que vem que vocês não vão ter aula, já é a prova de vocês, isso? A nossa prova vai ser nessa semana, na outra, né? Vai ser na quarta-feira. Eu vou confirmar se a gente tem mais uma aula, mas se não, eu vou tentar conseguir. A Eu gente vou pode mandar mensagem. conversar sobre o simulado. É, ele vai entregar. Ele falou que vai entregar provavelmente na quarta mesmo. Ele deve estar Legal. enviando para a gente. Mas ele Legal. ia resolver em sala, sabe? A gente ia fazer o simulado na sala. E aí não vai dar tempo. Legal. Então eu vou mandar mensagem para ele, e aí se porventura eu tiver muita dúvida sobre algum assunto, aí a gente vê se precisa fazer mais uma monitoria. Se não, só me manda mensagem no privado mesmo, porque eu não sei se vai precisar fazer mais uma monitoria semana que vem, por causa que as provas, teoricamente, vão ter acabado, né? Tá acabado. Eu sei direitinho. Mas Tá. é isso. É isso. Eu vou mandar uma mensagem para você no Zap, aí a gente conversa agora, que eu quero tirar uma outra dúvida, mas do slide, tá bom? Bom, tá bom. Para a gente concluir a gravação. Obrigada, Ju. Imagina. Até Qualquer mais. coisa é só mandar mensagem. Pode deixar.